sociais, que é o que nós estamos fazendo ali na Venezuela. Os projetos sociais, toda obra missionária tem que ter fundação de igreja, evangelismo, discipulado, conversão de almas, discipulado, formação de obreiros, porque entre os nacionais tem que ser levantados e formados obreiros para seguir adiante, porque o missionário não vai estar ali todo o tempo, né? Então, Deus tem nos chamado para fazer essa obra, mas também os projetos sociais em meio a tanta necessidade que existe ali naquele país. Quantos já escutaram falar sobre o que está acontecendo na Venezuela? Levante a mão. Nós sabemos, está na mídia, está nas redes sociais, né? Então, nós estamos ali, cremos que crises são oportunidades, é o título do informativo. No ano 2010, fizeram um censo na Venezuela. A crise estava apenas começando e eram 30 milhões de habitantes. Assim, a população de São Paulo é um país, não é um país grande, mas tinha 30 milhões de habitantes. Hoje tem 22 milhões de habitantes, porque 8 milhões de pessoas imigraram. Isso é grave. É quase 30% da população. E imigraram por quê? Porque para eles é muito difícil permanecer ali, levantar a família ali. Tudo está afetado pela crise econômica, social, política, mas profundamente espiritual. E deve ser motivo de oração, de que você intensifique a oração por Venezuela. São aproximadamente 5,08% de evangélicos. E os venezuelanos estão imigrando porque, pode ser que você não creia, mas o salário mínimo oficial, até o dia que a gente saiu, era de $4, ou seja, o venezuelano, o que é aposentado, o funcionário público, ele ganha R$20 por mês. Com R$20 se pode comprar 1 quilo de queijo, uma cartela de ovos. Então, as irmãs que precisam de um remédio para pressão, para controle da pressão, precisam de qualquer medicamento. Irmãos, até mesmo uma dipirona, eles pedem a gente. Nós estamos regressando à Venezuela dia 21 e nós estamos levando remédios doados. Então, essa crise já tem vários anos, está cumprida, se alargou, e vocês devem seguir orando por esse país. Esse é o aspecto da fronteira do Brasil com a Venezuela. Todos os dias saem milhares de venezuelanos do país. Tanto a fronteira do Brasil com a Venezuela, quanto a fronteira da Colômbia com a Venezuela, são milhares e milhares de venezuelanos que saem, muitos até caminhando. Outros se arriscam a ir pela selva do Darién, que fica no Panamá. E muitos são sequestrados, torturados, desaparecidos. Tragédias acontecem. E é um fenômeno geral nas igrejas venezuelanas que muitas e muitas famílias saíram e migraram e foram para fora do país buscando fonte de trabalho. Nas igrejas que nós fundamos, muitos irmãos imigraram, famílias inteiras. A gente evangeliza, ganha para Jesus, discipula. Eles passam pelo seminário teológico e logo decidem ir toda a família para outros países. Alguns foram para Chile, outros para Equador, Peru, Colômbia, Espanha. E uma vez eu fui pregar em uma igreja lá na Venezuela e o pastor, no final do culto, me perguntou: Vânia, como está a igreja, como vai a obra? E eu disse: nós estamos animados, seguimos firmes ali, Deus não disse que nós saíssemos dali, nós estamos firmes no trabalho na Venezuela, mas, pastor, tem algo que me deixa muito triste, é que muitas pessoas estão imigrando. E ele me fez uma pergunta que só um pastor que ama o Senhor, um pastor experimentado na obra de Deus, que tem uma visão missionária, podia fazer. Ele perguntou assim: Vânia, os que foram levando a palavra? E eu disse: sim, pastor, então você vai ter muitas alegrias. Porque a igreja não é do Senhor, irmãos, não é nossa. Os discípulos são do Senhor, o rebanho é do Senhor. E é o Senhor que faz como Ele quer. Então, se essas pessoas receberam a Cristo, foram formadas na palavra, estão dando frutos, mas por alguma circunstância da vida decidem emigrar, elas foram levando a palavra e o trabalho e a obra está sendo realizada. Então, naquele dia eu entendi, é Deus que move como Ele quer. O importante é onde a gente está dando fruto. Como disse o pastor aqui no púlpito, na nossa Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, simultaneamente. Aqui vocês estão rodeados de pecadores, pessoas que necessitam escutar a palavra de Deus e ser transformadas.
receber essa mensagem de esperança. E vocês estão aqui fazendo a obra de Deus, estão também orando, contribuindo e apoiando a obra até em Judeia, que é Rio Grande do Sul. Vocês recolheram ofertas, estão recolhendo ofertas, estão orando para os irmãos do Rio Grande do Sul, em Judeia, em Samaria e até o último da terra. E nós, na Venezuela, eu sei que estamos aí nas orações de vocês e agradecemos muito. Essa é a nossa equipe de campo, irmãos, é uma equipe pequena. Somos 2 casais, eu e meu esposo, estão Hector Arlenes e sua filhinha Esther, e está uma solteira, que é a Valcleide, que é uma bênção no nosso ministério. E é tão pequenininha essa equipe ali na Venezuela, que às vezes outros missionários podem vir e falar, tem 25 missionários. Isso é uma bênção, nós já tivemos muitos missionários lá. Mas atualmente nós temos pouquíssimos missionários, porque desde aproximadamente o ano 2013, as portas para visto foram fechando. Esse fenômeno, essa dificuldade sempre existiu na Venezuela, mas se intensificou depois de 2010. Eu mesmo, que tenho 30 anos cumpridos vivendo na Venezuela, tenho visto de residente, tenho visto de permanência, posso estar lá na Venezuela tranquilamente documentada. Eu fiquei 3 anos indocumentada. Para sair da Venezuela no ano 2022, eu tive que pedir permissão ao governo para sair, e a permissão era só por 3 meses. Se eu não voltasse em 3 meses, eu perdia os 27 anos que eu tinha como residente ali naquele lugar. Então, as portas estão muito fechadas, existe muita dificuldade para levar missionários para ali, para aquele lugar, para a Venezuela. Não estão concedendo visto a ninguém. Por isso, Deus tem colocado no nosso coração formar obreiros nacionais, e esse é o grupo de obreiros nacionais das igrejas fundadas, os obreiros com os quais nós trabalhamos e nós formamos para a obra de Deus, porque a gente não sabe até quando ali vai estar aberto para o trabalho missionário. Então, esse é o trabalho missionário, formar obreiros nacionais e que eles se encarreguem das igrejas que estão sendo fundadas. E as ações missionárias que realizamos são abundante evangelização, discipulado, formação de obreiros e atenção às necessidades sociais. Atualmente se usa distribuir o que a gente faz em projetos, mas sempre fizemos. Então, um dos projetos é estender as estacas, ou seja, fundar novas igrejas. Estamos em uma comunidade, assim como de quilombolas, são afrodescendentes, e ali se está estabelecendo uma igreja. Já estamos ali há 2 anos e o Senhor tem dado os primeiros frutos. Estão vendo as fotos do batismo, os batismos em todas as igrejas fundadas. Deus sempre está dando frutos. O outro projeto é a Bíblia em cada lar. Nós recebemos doação de Bíblias. Uma Bíblia, a Bíblia mais econômica lá na Venezuela, custa em torno de 3, 4 dólares. Se eles recebem um salário mínimo de 4 dólares, então é muito difícil que eles adquiram uma Bíblia, mas nós recebemos. Deus tem nos dado a bênção de receber doações de Bíblias, e a nossa meta é que nas comunidades onde trabalhamos, cada lar tenha uma Bíblia. Eles passam pelo discipulado e também recebem Bíblias, e tudo é doado. Também temos o projeto Levando Cristo às Escolas. Como eu disse a vocês, o salário mínimo oficial de 4 dólares, também os professores ganham um salário mínimo oficial, mais algo que se chama bônus de guerra, que chega mais ou menos uns 25 dólares. Alguns professores que têm pós-grados pode chegar a 35, 40 dólares, quando você estudou muito e se preparou muito, e pode ser até professor universitário, não passa de, eu creio, de 50 dólares. O funcionalismo público está muito afetado. Então, um professor ganhando um salário desse não tem nem dinheiro para pagar a passagem para ir para a escola. Lá na Venezuela, as crianças estudam 2 vezes por semana. E é uma tremenda oportunidade para entrar nas escolas, porque os diretores querem ajuda. Então, a gente se apresenta à direção das escolas e oferece levar as crianças a atividades de ensino de valores. Então, o Senhor tem aberto portas aí para que a gente leve Cristo às escolas. E muitas crianças têm se convertido ao Senhor e recebido a Cristo como seu Salvador. Também temos o projeto Radial, que começou na pandemia. Aí está Roberto,
que é o jovem, que é um dos obreiros de uma das igrejas fundadas, a igreja em Pueblo Nuevo. Também está o irmão Vicente, que ajuda a missionária Valcleide no programa radial. E é interessante o testemunho do irmão Vicente, que ele era o melhor músico da cidade. Você via uma festa, assim, sabe, da comunidade, estava lá o irmão Vicente tocando o instrumento dele, era muito conhecido na cidade, um excelente músico. E o irmão Vicente escutou a palavra de Deus, recebeu a Cristo como Salvador e hoje em dia louva a Deus na igreja fundada. Então, Deus está fazendo coisas maravilhosas ali e alcançando as pessoas daqueles lugares onde estamos trabalhando. Também temos o projeto musical, eu fiquei muito emocionada de ver as crianças aqui cantando, é uma bênção. Nós também trabalhamos ensinando música às crianças. Nós não sabemos música, mas tem um músico profissional que nos ajuda ali, vários adolescentes foram formados, alguns deles, irmãos, a família deles imigrou, voltou para a Colômbia e eles foram também, aprenderam a tocar teclado, estavam tocando no louvor da igreja, mas a família foi embora e eles foram, mas lá onde eles estão, na Colômbia, eles buscaram uma igreja e estão louvando a Deus. Com aquilo que o Senhor permitiu que eles aprendessem. Melvin, que é o rapaz que está no púlpito, ele aprendeu também a tocar teclado, louva a Deus, é responsável pelo louvor na igreja, e ele está também no seminário teológico sendo formado como obreiro. Então, estamos muito felizes com esse avanço que Deus tem nos dado. Eles tocam nos cultos nos lares, onde tem oportunidade, eles estão louvando a Deus. Também tem o projeto Deus Provê. Nós recebemos doações de alimento, roupas, sapatos, materiais escolares. Para vocês terem ideia, as crianças que estão escutando, quando as crianças de lá da Venezuela pedem um prêmio, porque lá nós fazemos muitas atividades com as crianças e eles recebem prêmios. Então, eles dizem assim, irmã, quando der um prêmio, dá um lápis, uma borracha, uma régua, alguma coisa que seja útil para a gente na escola. Eles se contentam com coisas tão simples, que são tão difíceis para que eles possam comprar e conseguir remédios, doamos remédios. E, em meio a toda essa situação de crises, Deus tem dado a provisão e os irmãos, as pessoas da comunidade, elas têm recebido essa provisão, que é uma bênção, que vem da parte de Deus. Também temos o seminário teológico, já fizemos 3 formaturas, 2 do nível básico, uma do nível avançado. Parou por um tempo com a pandemia, a instituição com a qual nós tínhamos aliança foi embora do país, mas Deus proveu a forma de que a gente levasse outro material e se associasse a outro seminário que é daqui do Brasil. Então, eles estão estudando a palavra de Deus e sendo formados. Também temos o projeto Acolher, atendemos crianças nos 3 lugares onde nós estamos, e as crianças recebem alimentação, recebem ensino da palavra de Deus. Muitas de 9, 10 anos não sabiam ler e escrever, e aprenderam com o programa Ler é Crescer, e puderam ler esse Novo Testamento ilustrado que eles receberam, era uma motivação que eles tinham. Então, Deus está operando ali naquele lugar, e eu peço ao irmão que tem o controle do videobim, que não apague. Aí vocês estão vendo o mapa, que tem que ver com o texto bíblico de hoje. E nesses breves momentos que nos restam, nós queremos compartilhar com os irmãos, à luz da Bíblia, 3 princípios para fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo. O título da pregação é: No poder do Espírito Santo vamos completar a missão. Quantos creem? No poder do Espírito Santo vamos completar a missão. E o texto que nós lemos em Atos, capítulo 19, versículo 21, é um texto fantástico. A palavra de Deus traz princípios para a vida, traz princípios para o ministério. E esse texto ele descreve a 3ª viagem do apóstolo Paulo, a 3ª viagem missionária. Ele estava em Éfeso, um centro, uma metrópole, né? Hoje em dia é a Turquia. E nós vemos nos versículos 11, 12 e adiante, que o ministério do apóstolo Paulo estava avançando, eram muitos milagres. Aqui diz, no versículo 11 e 12, irmão, se você pode acompanhar comigo, Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levava do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então,
Deus estava operando poderosamente ali. E no versículo 18, fala algo muito interessante, diz assim: muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Então, os bruxos daquela cidade, eles estavam se convertendo. Isso não é uma coisa nova para nós. Nós temos visto pessoas que saem da escuridão, das trevas, para o reino de Deus, né? Eles recebem a Jesus Cristo e agora estão caminhando em luz, na luz de Cristo. E isso é uma bênção grandiosa. Mas apesar de que tudo estava saindo bem no ministério do apóstolo Paulo, Deus colocou algo no coração dele, que está no versículo 21 que nós lemos. Diz assim: e cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Você pode perceber que Paulo propôs no seu espírito. Deus estava dirigindo o apóstolo Paulo, ele estava ali onde está aquela setinha azul que você está vendo na imagem, ali na apresentação. Ele estava em Éfeso. Mas ele pensou em descer toda aquela parte, chegar a Jerusalém, visitar os irmãos, levar a coleta. Vocês falaram de uma coleta para o Rio Grande do Sul? Pois a Igreja do Senhor sempre tem sido uma bênção nas comunidades onde ela está, nos lugares onde ela está. Nós não dependemos do Estado. O nosso Deus provedor é o Deus criador dos céus e da terra. Nós somos uma bênção em qualquer lugar onde estamos. E os irmãos de todo o coração e com toda a generosidade, eles fizeram uma coleta para que Paulo levasse até os irmãos que estavam em Jerusalém e viviam debaixo da perseguição. Mas aqui o texto diz que depois de ir a Jerusalém, Paulo tinha a meta de chegar a Roma, ou seja, ele ia voltar todo esse trajeto, pode passar na próxima lâmina, e ir até Roma. Talvez se você fosse do ministério, do departamento de missões da igreja, você pensasse assim: é gasto de tempo, é gasto de dinheiro. Por que Paulo tem que ir a Jerusalém e depois subir tudo isso e ir a Roma? Vamos mandar ele direto para Roma. Mas na obra de Deus não é assim que funciona. É o Espírito de Deus que dirige. No poder do Espírito Santo, nós vamos completar a missão. E aqui está o primeiro princípio para o ministério, para fazer a obra de Deus e para fazer missões. Quando a missão é feita no poder do Espírito Santo, a lógica que prevalece é a obediência. Se foi o Espírito Santo que mandou Paulo ir a Jerusalém e depois subir tudo aquilo e ir a Roma, a gente diz amém ao que o Espírito Santo está dizendo. Então, a obra de Deus não é para inventar, é para fazer a vontade de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo. Você crê nisso? Deus sabe o que faz? Deus sabe o que faz. Então, o primeiro princípio aqui é: quando a missão é feita no poder do Espírito Santo, a lógica que prevalece é a obediência à vontade soberana de Deus. E Paulo sabia isso. E Paulo decidiu obedecer à palavra de Deus. Agora, Romanos 15, 29, se você vai comigo a Romanos 15, versículo 29, nós lemos que o apóstolo Paulo tinha tanta convicção que ele escreveu aos irmãos em Roma, dizendo: olha, eu vou chegar até vocês. Ele escreveu assim, e é um texto tão interessante que muitas vezes passa despercebido. Versículo 29 de Romanos 15. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Paulo estava convicto que ele ia chegar a Roma. Mas ele disse algo interessantíssimo que está no texto. Eu sei que chegarei como? Na plenitude da bênção do evangelho de Cristo. E aqui está o segundo princípio para realizar a obra de Deus. O primeiro é: quando a missão é feita no poder do Espírito Santo, a lógica que prevalece é a lógica da obediência à vontade de Deus. O segundo princípio é: quando a missão é feita no poder do Espírito Santo, caminhamos na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Agora, como entender a palavra plenitude? Por aí está a teologia da prosperidade. Talvez
os teólogos da prosperidade, os teólogos liberais, também, talvez eles interpretassem isso assim, mais ou menos assim. Paulo está dizendo à igreja de Roma que ele vai chegar a Roma na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Então, ele sai de Éfeso e ele sobe no navio de primeira classe. Logo, viaja até Jerusalém. Lá em Jerusalém, a banda de música recebe ele com honra, um super missionário, né? Talvez os teólogos da prosperidade dissessem isso. Logo, ele sai outra vez e vai para Roma, também em primeira classe, chega lá, e a banda de música da igreja de Roma recebe ele com toda a honra. Mas será que chegar a Roma na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo significa caminhar por um caminho de rosas sem espinhos, não enfrentar dificuldades no caminho? E aí, quando a gente começa a ler a palavra de Deus e a caminhada do apóstolo Paulo, a gente vê que ele chegou, ele foi a Roma. Mas como é que isso sucedeu? Quando Paulo saiu de Éfeso e foi até Jerusalém, em todo o caminho, o Espírito Santo usou os irmãos para dizer que ele ia passar por tribulações, passar por açoites, ser preso. Mas Paulo tinha a convicção de que era Deus que estava mandando ele para Jerusalém. E tinha a convicção de que ele ia chegar a Roma como? Na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Ele tinha convicção. Paulo ouvia tudo aquilo que os irmãos estavam falando para ele. Ele chegou à cidade de Tiro. Os irmãos, usados pelo Espírito Santo, isso está em Atos 21, disse que ele teria problemas. Chegou em Cesareia, Ágabo, o profeta, vocês lembram? Tirou o cinto, atou as mãos e disse, olha, se você for para Jerusalém, você vai ser preso. Isso está no capítulo 21, versículos 10 a 11. E os discípulos, no capítulo 21, versículo 12, tentam convencer a Paulo. Paulo, não vá, porque você vai ser preso. Agora, o que mais chama a atenção da gente é a resposta de Paulo. E vale a pena ler, irmãos, vamos ler Atos capítulo 21. Atos capítulo 21, no versículo 12, os discípulos estão dizendo assim, e ouvindo nós isto, rogamos-lhe tanto nós como os que eram daquele lugar, que não subisse a Jerusalém. Mas, igreja, o que o Espírito Santo tinha dito a Paulo? Que fosse aonde? A Jerusalém. E aí, o impressionante é o que Paulo responde no versículo 13. Mas Paulo respondeu, que fazeis vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, ou seja, a ser preso, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Isso é fazer a obra de Deus, fazer a missão por convicção, não por conveniência. A obra de Deus não se faz por conveniência, se faz por convicção. E o Espírito Santo tinha colocado essa convicção no coração do apóstolo Paulo. E o que foi que os discípulos responderam a ele? Versículo 14. E como não podíamos convencê-lo, nos aquietamos, dizendo, faça-se a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor se fez. Sabe o que aconteceu, irmãos? Quando o apóstolo Paulo estava nessa viagem, a palavra de Deus diz que em Jerusalém, isso está de Atos 22 a 25, e fica como tarefa de casa para você ler, porque é muito edificante. Quando Paulo chegou a Jerusalém, houve um alvoroto, e ele foi espancado. Logo ele foi preso, e ficou preso ali em Jerusalém por 2 anos. Ele apelou ao César, e ele foi enviado à Itália. Ele sofreu um naufrágio, foi mordido por cobra nessa viagem toda até chegar a Roma. Foi mordido por cobra. E eu pergunto a você, você faria parte da equipe desse missionário? Talvez você pensasse, tem alguma coisa errada na vida desse missionário, porque tanta coisa acontecendo, mas ele tinha convicção de que era Deus que estava enviando ele.
E quando a gente observa os resultados de toda essa viagem de Jerusalém até Roma, aí a gente vai ver que os resultados foram os seguintes, irmãos. Em Jerusalém, no alvoroto, ele pregou a uma multidão. Pregou a palavra de Deus e muitos se converteram. Quando ele estava viajando até Roma, preso, porque ele invocou a César, né? Ele quis ir e ser julgado por Roma. Ele, durante o trajeto, ele pregou a reis, ele pregou a Festo, pregou a Agripa, pregou a Berenice. Foi uma oportunidade que ele só teve porque ele obedeceu, porque ele fez a obra de Deus por convicção. No navio, ele pregou a 276 pessoas de diversas nacionalidades. A gente só vai saber o resultado dessa pregação quando estiver no céu. Imagine, 276 pessoas que ouviram o Evangelho, receberam a Cristo. Depois, cada quem foi à sua nação, e só Deus sabe o que fez com a sua palavra. Seguramente multiplicou e teve êxito. Ali, o Evangelho foi pregado nessas nações. Em Malta, os enfermos foram curados. Em Roma, quando Paulo chegou a Roma, como é que ele chegou? Na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Quando Paulo chegou a Roma, ele pregou nada mais, nada menos que a guarda pretoriana, ou seja, a guarda de César. E a igreja em Roma se fortaleceu. Tudo isso porque um homem não temeu. Ele fez a obra de Deus, ele fez a missão no poder do Evangelho do Espírito Santo. E a gente não deve temer, irmãos. A gente deve seguir fazendo a obra de Deus e fazendo a missão. E no poder do Espírito Santo, nós vamos completar a missão. E eu queria que você passasse para outra, por favor. Pode passar a apresentação? Aí estão 4 testemunhos para terminar a pregação, para terminar esse tempo. A primeira foto, aquela de lá de cima, é a irmã Célia. Meu esposo chegou ali em Pueblo Nuevo, a primeira pessoa que ele conheceu foi a irmã Célia. Ela ouviu o Evangelho, recebeu a Cristo e se batizou. Mas um dia, nós sempre fazemos as viagens de supervisão. Saímos de Caracas e vamos para Pueblo Nuevo, uma cidade a 10 horas de Caracas. E ficamos com a missionária ali alguns dias. E quando chegamos lá, a irmã Célia tinha nascido um tumor aqui. Estava careca, ela não tinha nem cabelo. E isso estava crescendo. E ela pediu, pastor, irmãos, orem por mim. E nós oramos pela irmã Célia. No momento da oração, parecia que não tinha tido nenhuma, nada tinha acontecido. E a gente voltou para Caracas e quando voltou na viagem de supervisão outra vez, aquele tumor tinha desaparecido e até cabelo tinha nascido. É no poder do Espírito Santo, é Ele quem faz. Ele só está buscando e quer usar aqueles que são obedientes ao seu dirigir. E nós somos obedientes. Amém, irmãos? Você é obediente, você pode levantar a mão e dizer, eu sou obediente, Senhor. Eu quero ver o Senhor fazendo maravilhas. E a maior maravilha, irmãos, é uma vida que recebe a Cristo como Salvador e recebe a salvação. Na outra foto, na de baixo, não, ainda lá, na foto de baixo está a irmã Aide. Um dia, em uma das viagens de supervisão, nós íamos evangelizar, convocamos o povo a evangelizar, mas a irmã Aide não chegou. Ela sentia muita dor na coluna. Ela já tinha um problema, foi agarrar um vaso de planta e aí deu uma dor horrível na coluna. E ela estava quase entrevada na cama. Fomos visitar e quando chegamos ali, a irmã Aide, com muita dificuldade, se levantou. Nós demos as mãos, assim, ao redor dela e começamos a orar pela irmã Aide. A irmã Aide se levantou com muita dificuldade, estava ali no meio, nós orando para que o Senhor curasse, abençoasse a irmã Aide. Nisso, quando estávamos orando, quando meu esposo estava orando, a gente escutou ela fazer assim, ai! E deu um pulinho para frente. E ele seguiu orando. Quando terminou a oração, meu esposo perguntou, irmã Aide, como a senhora se sente? Quando vocês estavam orando, eu senti que alguém me tocou aqui. Ninguém tinha tocado ela. E a dor que eu sentia, pastor, passou. Sim, irmã, então faz os movimentos. E ela se abaixou o tronco, foi até lá embaixo, levantou e falou, irmãos, eu vou com vocês evangelizar. É só Jesus que pode fazer essas maravilhas.
ele fazia no ministério do apóstolo Paulo, ele faz também na sua vida e faz através de você também. É só você se dispor e obedecer à voz de Deus e à direção de Deus. Na outra foto está a irmã Mervis. E esse é um caso recente. Em fevereiro nós fomos a Pueblo Nuevo visitar a obra outra vez. E a irmã Mervis chegou chorando muito. Tinham encontrado numa ultrassonografia algo no endométrio. Parecia um tumor. O médico mandou ela fazer a biópsia, mas quando ela voltou, antes de fazer a biópsia, ela voltou no médico e o médico fez outra ultrassonografia e ele disse, algo aconteceu, já não, o que estava aí não está mais, mas vai fazer a biópsia. E a irmã Mervis foi fazer a biópsia, fez a biópsia e o resultado é que não tinha mais nada. Ela estava sangrando há 2 meses e o Senhor curou a irmã Mervis e ela está muito contente com o Senhor. Então, é o Senhor que dirige na obra. E Ele dirige em tudo. Pode passar? Esse é o primeiro evangelismo que fizemos em Pueblo Nuevo. No ano 2013, o pastor Valdemar falou, Vânia, Henry, necessito que Valcleide vá para fazer a obra lá em Pueblo Nuevo. Mas Valcleide, a outra missionária, estava voltando de férias para o Brasil. Então, eu falei, nós estávamos esperando o Júlio, que era outro missionário que vinha a Caracas, para trabalhar com Valcleide. Então, eu falei, amor, eu vou na frente, depois você vai com o Júlio, e aí Valcleide chega de férias. Por favor? Então, nós fomos, e esse foi o primeiro evangelismo. Essa velhinha que você vê aí é a irmã Isabel. Durante o dia antes do evangelismo, eu cheguei ali naquela cidade, fiquei hospedada numa pousada. No dia seguinte, eu pensei assim, eu não posso ficar deitada na cama, eu vou para o lugar onde a gente vai fundar a obra. E fui. Era um sol, irmãos, de 11, meio-dia, porque lá é muito quente, parece Piauí. E eu vi, entrando na rua, onde nós íamos trabalhar, eu vi um velhinho chamado Caldeira. Ele tinha mais ou menos de 70 a 75 anos. E eu me apresentei e disse, eu vou ser sua vizinha, eu vim trazer uma boa notícia. Jesus salva, Jesus é maravilhoso, é o único caminho que nos leva a Deus. E comecei a pregar para o senhor Caldeira e disse assim, eu quero conhecer os meus vizinhos. O senhor me leva? Claro, minha filha. Vamos lá que eu te levo. E foi de casa em casa, me apresentando os vizinhos. E, de noite, chega o meu esposo com outro missionário, e nós fizemos o evangelismo. A irmã Isabel, que é a velhinha, que tinha de 80 a 85 anos, se converteu a Jesus. Caldeira se converteu. Nós começamos a dar os discipulados e formar eles, preparar eles para o batismo. Aí está Caldeira e Isabel. Eles não faltavam. E Isabel nos levou até a família dela, que é muito católica, e eles escutaram a palavra de Deus. E, irmãos, para nossa alegria, os 2 primeiros frutos a ser batizados foram Isabel e Caldeira. Quem é que dirige a obra? É Deus. Irmãos, no poder do Espírito Santo, nós vamos completar a missão. E lá estamos, irmãos. Hoje tem um núcleo do seminário funcionando. Hoje tem um obreiro nacional já formado. Pode passar, por favor? Tem um obreiro nacional já formado e aí está nascendo uma igreja para a honra e glória do Senhor. E nós queremos construir ali uma igreja no estilo das igrejas indígenas, sem parede, porque lá tem muito tremor de terra. Queremos colocar as colunas e o teto, e aí o lugar se estender para que mais e mais irmãos se convertam e venham e louvem a Deus juntos, porque louvar a Deus juntos é um treinamento para o céu. Vamos louvar ao Senhor todos juntos no céu. E quero concluir as minhas palavras nesses breves minutos que me faltam. Lembrando um testemunho verdadeiro, que é o de Perpétua. Ela viveu mais ou menos entre o ano 200 e 300 depois de Cristo, na Tunísia, que hoje é um país muçulmano, naquela época era parte do Império Romano. O pastor Marcos Amado, que é o genro do pastor Valdemar, o saudoso pastor Valdemar, ele visitou a Tunísia. E quando ele chegou lá, ele buscou um taxista. E ele pediu, eu quero que você me leve nesse cemitério. Aí o taxista disse, eu já levei os turistas a muitos lugares, mas nunca a um cemitério. Mas me leva nesse cemitério porque eu quero, lá tem alguém que foi enterrado e eu quero ir onde essa pessoa foi enterrada. E quando chegou lá no cemitério, lá está a tumba de Perpétua, uma das mártires do Evangelho no começo da Igreja do Senhor. E
Perpétua, irmãos, era da Tunísia e era de uma família muito, muito rica. E ela recebeu a Cristo como Salvador. E os cristãos, eles proclamavam, só Jesus Cristo é o Senhor. E lá no Império Romano, dizer isso era significado de ser preso, porque o Senhor para eles era César. Mas Perpétua se converteu. E as autoridades souberam, e ainda que ela fosse muito rica, o pai dela fosse muito rico, mandaram prender Perpétua como um exemplo, para que ninguém se convertesse a Cristo. E Perpétua estava presa, e todos os dias o pai ia visitar Perpétua e dizia, filha, oferece um sacrifício para o César, e depois você sai daqui e você serve ao seu Jesus. E ela disse, papai, eu não posso. Jesus é maravilhoso e só Ele é o meu Senhor. Todos os dias, o pai ia e falava a mesma coisa e ela respondia a mesma coisa. Até que um dia, chegou a notícia do dia em que ela ia ser levada ao Coliseu. Ia ser comida pelas feras, junto com os outros cristãos. Naquela noite, antes do dia do juízo, do julgamento da Perpétua, da morte, né, da Perpétua, o pai foi e falou, filha, oferece sacrifício para o César e depois você segue servindo ao seu Jesus. E ela disse, papai, eu não posso, só Jesus Cristo é o meu Senhor. E no dia seguinte ela foi levada para o Coliseu e junto com outros cristãos ela foi jogada às feras. E os escritos, né, os historiadores registraram que alguém estava muito perto de onde Perpétua estava lá na arena. E os leões iam ser soltos. E alguém que estava muito perto escutou Perpétua orando, Pai Celestial, eu te agradeço pelo privilégio de morrer pelo nome do meu amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Perpétua morreu. Mas Perpétua morreu na plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. E muitos, muitos frutos vieram pelo exemplo de Perpétua e dos outros cristãos. Irmãos, muitos frutos vêm pela pregação do Evangelho através de nós que estamos aqui. Você quer ser parte dessa colheita? Você quer fazer parte dessa obra? Você crê que no Espírito, no poder do Espírito Santo, nós vamos completar a missão? Amém? Então, se você crê, você pode ficar de pé nesse momento e orar e dizer ao Senhor, Senhor, eu quero fazer parte dessa colheita. Eu quero seguir adiante, louvando ao Senhor e pregando o Evangelho. Nós vamos orar agora e pedir ao Senhor esse renovo, essa fortaleza para seguir fazendo a missão, porque no poder do Espírito Santo completaremos a missão. Pai Celestial, nessa noite nós te louvamos, Senhor, porque temos escutado a Tua palavra. Temos visto, Senhor, a dedicação e a convicção do apóstolo Paulo em fazer a Tua obra. E assim como o Senhor estava com o apóstolo Paulo, o Senhor está conosco, o Senhor está com a igreja de Pendotiba. E a Tua obra, a missão vai ser completada, Senhor. Aqui estão os Teus servos, ó Deus, que Tu seguirás usando para completar a missão, Senhor. Nesse lugar, em qualquer lugar por onde passemos, no trabalho, na escola, nós queremos proclamar o poder do Senhor Jesus Cristo. E uma vez mais, Senhor, nós renovamos o nosso compromisso contigo. No poder do Espírito Santo, nós vamos completar a missão para a honra e glória do Teu nome. Dá fortaleza, Senhor. Dá, ó Deus, graça, ó Deus, a cada irmão dessa igreja. Senhor, que essa igreja possa seguir fazendo a Tua obra com amor e dedicação e generosidade. Senhor, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, que ela possa seguir proclamando o Teu Evangelho com poder e almas se converterão, Senhor, em nome de Jesus. Te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, irmãos. Então, que o Senhor Jesus Cristo siga usando a sua vida para ganhar muitas almas para o seu reino. Em nome de Jesus. Amém.